Agora nós vamos iniciar com muita alegria, né? Com muita gratidão a Deus que nos trouxe até aqui, nos permitiu chegar aqui com segurança, que nos deu saúde, tem nos dado tantas bênçãos. É o momento de nós agradecermos, porque nesta noite nós fizemos a escolha certa, não é? Todos nós que estamos aqui tivemos que renunciar a alguma coisa para aqui estarmos. E nós escolhemos estar nesta casa de oração, ouvindo a mensagem do nosso Mestre Jesus, refletindo sobre tantas verdades, tantas luzes que Ele esparge sobre o nosso caminhar, para que possamos errar menos, para que possamos nos equivocarmos menos, para que não tenhamos medo de seguir os passos do nosso Mestre Jesus. O cristão verdadeiro não tem nada a temer. Temos Deus, nosso Pai, temos Jesus, nosso irmão, Maria, nossa Mãe Santíssima. Somos joias raras, somos um diamante de Deus. E Ele nos ama e nos sustenta e nos eleva quando nós nos sentimos caídos e nos fortalece quando nós, em nossa fragilidade, pensamos que não há mais um caminho, que chegamos ao fundo do poço. Mas é sempre bom nós lembrarmos que quando estamos com Jesus em nosso coração, o fundo do poço não existe. O fundo do poço é onde nós batemos os nossos pés no chão e tomamos impulso para voltarmos à superfície. E é assim que nós devemos caminhar, entre altos e baixos, acertando e errando, mas nunca deixando de tentar. Tentar seguir o caminho reto, o caminho do bem, o caminho da luz. Este evangelho que Jesus nos trouxe, este roteiro, um verdadeiro manual de instrução para nossas vidas, que nós saibamos recorrer a ele sempre que nos sentirmos necessitados. Porque o nosso Mestre Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, sempre que nos sentirmos sobrecarregados, busquemos em Jesus a força, busquemos no nosso Mestre Jesus o amparo, e ele com certeza sempre há de nos resgatar. E aí, pedindo então ao nosso Mestre querido a permissão para iniciarmos mais uma atividade neste ponto de luz, nós agradecemos a presença de todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, todos que estão aqui presencialmente, também aqueles que estão conosco virtualmente, aqueles que chegaram depois através da internet, pois este vídeo, graças a Deus, fica gravado e todos poderão acessar este conteúdo. Nós pedimos a Deus que possa abençoar o nosso querido amigo Gustavo Maciel nas reflexões que ele trará nesta noite, que com certeza serão informações preciosas para nos ajudar na caminhada. Precisamos ter, meus irmãos, a informação correta, precisamos acessar a verdade. Como disse Jesus lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós nos empenharmos em compreender as leis de Deus, em compreender estas relações dos dois planos da vida, menos nós vamos sofrer e mais força nós teremos, mais discernimento nós poderemos demonstrar em nossas escolhas, em nossas decisões. Então, muito obrigada a todos que se encontram reunidos nesta noite. Muito obrigada a Jesus, a Bezerra de Menezes e tantos benfeitores, muitos anônimos, mas que aqui se encontram a preparar o ambiente para nos receber muito antes de nós aqui chegarmos. E que Gustavo possa ter o seu verbo iluminado, para que suas palavras possam calar fundo em nossos corações, como uma boa semente que, encontrando o solo fértil, há de trazer para todos nós bons frutos. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no
chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. Graças a Deus, louvado seja Deus, louvado seja Bezerra de Menezes e todos estes benfeitores amigos que Ele coloca para nos auxiliar. Então, meus irmãos, nós vamos com muita alegria receber o nosso amigo Gustavo, doutor Gustavo Maciel, falando de um tema tão importante para todos nós. Compartilhemos este vídeo, compartilhemos esta palestra para que essas informações possam chegar a mais e mais pessoas. A informação pode salvar vidas, então vamos levar muito a sério o conteúdo desta noite. Eita. Saúde. Oh, fechou. Meu Deus. Deus é com você, meu amigo. Faça-se a luz da Ótimo. Beleza? Boa noite. Tá bom o som aí, né? Tá. Eu peço, né, que nosso mestre Jesus, os mentores da casa, oriente, né, as minhas palavras. E novamente eu vou trazer aqui uma mensagem antes de discorrer exatamente sobre o tema. Hoje o nosso tema é sobre Novembro Azul, né, o mês da prevenção ao câncer de próstata. E para que a gente, né, prepare aí nossos corações, esqueçamos, né, os pensamentos do dia, de fora, e preparemos a nossa mente para receber as informações. Então, que a paz de Cristo, nosso irmão maior, envolva todos os corações. Neste mês em que o azul tinge o mundo de consciência, o céu também se veste dessa cor, para nos lembrar de um valor muitas vezes esquecido, o cuidado com a própria vida. Deus, em sua infinita sabedoria, concedeu a cada um de nós um corpo, instrumento sagrado do progresso espiritual. Cuidar dele é um ato de gratidão, é dizer ao Criador: Senhor, quero permanecer firme na tarefa que me confiaste. Mas quantos de nós, homens, fomos ensinados a calar a dor, a ignorar o medo, a esconder a fragilidade? Quantos acreditam que coragem é suportar o sofrimento em silêncio? Na verdade, coragem é buscar ajuda, é vencer o orgulho, enfrentar o exame, é prevenir para continuar vivendo. A doença, quando surge, não é punição, é um convite à renovação. É vida pedindo pausa, é o espírito lembrando que o corpo precisa de atenção, de equilíbrio e de respeito. E o amor próprio é o primeiro passo para a cura. Neste novembro, o azul não é apenas cor, é símbolo da força tranquila, da fé que não teme o diagnóstico, da confiança na medicina e na misericórdia divina que caminha ao nosso lado. Cada exame feito a tempo é uma oração atendida, uma bênção de proteção, um gesto que prolonga o tempo de amar e de servir. Que possamos ensinar aos nossos filhos e netos que ser homem é também cuidar-se, é preservar o dom da vida,
honrar o corpo, que é o templo do Espírito. E quando as dificuldades vierem, lembremos, nenhum desafio é maior que a luz de Deus em nós. O Pai ampara, os bons espíritos sustentam e a fé nos conduz pela estrada da superação. Que o azul deste mês ilumine nossos pensamentos e desperte em cada homem o desejo de viver com mais saúde, mais fé e mais amor. Porque prevenir é um gesto de sabedoria e viver em paz com o próprio corpo é servir melhor a vida eterna. Então, dito isso, a gente pensa, o que é esse Novembro Azul, né? Da onde surgiu esse Novembro Azul? Então, ele surgiu lá em 2003, na Austrália, e foi interessante porque ele surgiu o que seria para nós aqui um boteco. Uma reunião de homens num bar em Melbourne, na Austrália. Eles estavam, na verdade, discorrendo sobre a questão do bigode, falando por que não se usava mais bigode, por que estava fora de moda. E aí o grupo decidiu que eles iriam ter a atitude de, naquele mês de novembro, todos deixarem o bigode, só que eles queriam dar mais luz a essa questão e deixaram a questão do estético de lado e associaram a ideia à disseminação dos conceitos sobre o câncer de próstata. Então, eles criaram um movimento que chamou-se Movember. O que é o Movember? É a junção de mustache, que é bigode em inglês, com November. Então, eles criaram esse movimento em 2003, chamado Movember, e a partir daí começaram tanto a disseminar, né, os conhecimentos sobre a prevenção do câncer de próstata e também angariar fundos para a causa. E tiveram muito sucesso, tanto que, a partir daí, essa ideia se disseminou para outros países. Os fundos arrecadados, em 2006, eles começaram a custear o projeto de sequenciamento genético, mapeamento genético do câncer de próstata. Então, esse estudo foi custeado pelos ganhos que essa campanha gerou. E a partir de 2011, esse feito já estava concluído, e a partir daí, com esses dados, começaram-se a indicar melhores tratamentos para os pacientes de acordo com esses conhecimentos genéticos e desenvolver medicamentos também relacionados às alterações específicas descobertas no câncer de próstata. E a partir daí, né, uma vez gasto o dinheiro com o mapeamento genético, em seguida esse dinheiro foi para pesquisas no desenvolvimento de novas drogas, medicamentos para o tratamento do câncer. Aqui no Brasil, como é que foi? Interessante que Novembro Azul é um negócio do Brasil. Por quê? Porque esses outros países, né, que disseminaram a partir da Austrália o movimento, usam até hoje o termo Movember. Então, lá o Movember é o mês de prevenção ao câncer de próstata. E no Brasil, essa ideia começou a disseminar-se a partir de 2008, só que como no Brasil alguém teve a ideia de que, se já temos o Outubro Rosa, vamos então linkar a ideia da próstata ao Novembro Azul. Então, o Movember dos outros países, aqui no Brasil, é o Novembro Azul. E aqui no Brasil também, né, o objetivo é principalmente a conscientização dos homens, né, porque o homem é mais difícil que a mulher, o homem não vai ao médico, o homem tem várias questões aí, né,
psicológicas, de criação, que dificultam, né, a sua ida ao médico. Então, a ideia veio justamente para combater essa dificuldade e elucidar aos homens que prevenir-se contra o câncer de próstata é muito importante, né? Enfim, o que é a próstata, né? A gente fala de próstata, mas nem todo mundo sabe o que é a próstata, né? Então, a próstata, ela é uma glândula, ela é do tamanho mais ou menos de um ovo pequeno, sabe daqueles que a gente compra no mercado pequeno e reclama que o ovo veio muito pequenininho, não é grandão? Mais ou menos daquele tamanho. Ela pesa em torno de 30 gramas, só que com o passar do tempo, mesmo sem câncer, ela vai crescendo. Então, no homem, a partir dos 50, 60 anos, ela já passa a ter em torno de 40 a 50 gramas, e isso é normal, tá? E ela serve para quê? Ela está relacionada, né, ao dom da vida, da reprodução. Por quê? Porque os espermatozoides que vêm lá do testículo, eles precisam de um meio que sirva como uma nutrição que os prepare para, no ato sexual, fecundar a mulher. Então, só os espermatozoides do testículo não dariam conta. Então, a próstata, ela produz o sêmen, que vai, então, misturar-se com os espermatozoides e gerar aí essa maravilha, né, da vida, que é a concepção, né, após o ato sexual. Então, vamos contextualizar a questão do câncer de próstata, né? Essa glândulazinha pequenininha lá de 30 gramas pode nos causar um problemão. Como que é a realidade aqui no Brasil? No Brasil, nós temos um levantamento que nos mostra cerca de em torno de 72 mil casos de câncer de próstata ao ano são diagnosticados no Brasil. Na palestra passada, eu falei sobre dados do Vale do Aço, mas curiosamente nós não temos, ou pelo menos eu não encontrei, dados específicos do Vale do Aço, mas nós temos do estado de Minas Gerais. Aqui no estado, espera-se em torno de 12 mil casos de câncer de próstata ao ano. E quantos desses, infelizmente, vão a óbito? No Brasil, cerca de 15 mil. E aqui em Minas, cerca de 3 mil casos, mais ou menos, de óbitos vão acontecer secundário ao câncer de próstata. E quais seriam, então, né, os fatores de risco, né? Em que situações que nós temos que nos preocupar, né, com o câncer de próstata? O primeiro dele é a idade. Homem com 30 anos não tem câncer de próstata. Então, o câncer de próstata, o principal fator, né, ligado ao desenvolvimento da doença é a idade, é o envelhecimento. Então, a gente sabe que os casos, em média, vão começar a surgir a partir dos 50 anos de idade. Pode também acontecer entre 40 a 50, mas é raro. E dos 50 para frente, essa incidência vai só aumentando. Quanto mais velho o homem, maior é o risco de ter. Tem até um dado que nos fala assim: se todos os homens vivessem mais de 100 anos e após a morte a gente fizesse uma análise da próstata desses homens, quase todos teriam câncer de próstata. Só que, muitas vezes, nessa faixa etária mais elevada, ele é indolente. Ele fica ali quietinho e não causa maiores problemas. Então, nós temos que nos preocupar com ele antes, nessa faixa dos 50, 60, 70. É nessa faixa que a doença pode vir de uma forma um pouco mais agressiva. Outro fator de risco é relacionado à raça. Então, os negros têm um risco maior de desenvolver câncer de próstata em comparação com brancos, com asiáticos. Quem já tem um parente de primeiro grau na família, ou seja, o pai ou irmãos,
que tiveram câncer de próstata. Esse homem tem um risco mais elevado. A dieta, né? Então, mais para frente eu vou falar sobre medidas preventivas, mas a dieta rica em carne vermelha, gordura, alimentos processados como linguiça, salsicha, presunto, aumentam o risco. Por quê? Porque já se faz uma relação mais cientificamente detalhada desse tipo de alimentação com a microbiologia das bactérias que vão proliferar-se no intestino desse homem. E essas bactérias, elas podem aumentar o risco de câncer de próstata. Obesidade, então, homens cuidem do peso, a obesidade é um fator de risco. O tabagismo e o etilismo, né? A gente sabe que o tabagismo é um grande mal aí relacionado às doenças oncológicas. Ah, mas cigarro só dá câncer de pulmão, de garganta e de boca. Não, ele também, óbvio que eles têm um impacto maior nesses cânceres, mas eles também aumentam o risco do câncer de próstata. O etilismo, né? No caso, as bebidas alcoólicas em excesso. Inflamações. Então, eventualmente, isso não é comum, mas há homens que têm inflamações na próstata por bactérias mesmo, que a gente chama de prostatite. Se ele tem e trata, tudo bem. Agora, se aquilo fica crônico, a inflamação crônica aumenta o risco de câncer de próstata. E algo aqui que eu acho que ninguém faz, mas é sempre importante falar, que é o uso de anabolizantes, né? Essa meninada aí gosta de ir para academia e tomar anabolizante, aumenta também consideravelmente o risco de câncer de próstata. E como que essa doença, né, vai se apresentar na população? A maioria dos casos que a gente diagnostica hoje ainda é de pacientes que não sentem nada. Mas, doutor, eu não sinto nada, não tenho nada, eu tenho que tratar? Tem. Confirmamos que tem um câncer de próstata, o paciente não sente nada. Por quê? Porque a doença inicial, ela não vai causar sintoma nenhum no paciente. E hoje a gente, né, o sistema de saúde, as campanhas, já conseguem fazer o diagnóstico inicial, numa grande proporção dos casos, onde o paciente ainda não sente nada. Um passo à frente, nós teremos o quê? Nós teremos aquele paciente que já vai apresentar alguns sintomas urinários. Por quê? Porque a próstata, né, eu falei da próstata, mas eu não falei onde ela se localiza, né? Ela está exatamente na base da bexiga, por dentro dela passa a uretra, então por ali passa a urina. Então os sintomas urinários, eles podem aparecer, e aí, geralmente, em casos com doença mais avançada. Que sintomas são esses? O estreitamento do jato urinário, né? O tumor está crescendo ali, ele começa a estreitar a uretra. Então, é aquela urina que sai devagarinho, pingando, demora para sair. E ardência também na urina. Mas aí alguém pode falar assim, nossa, eu estou sentindo isso, eu já estou com câncer de próstata. Não, de forma alguma. Até porque outras patologias, que a gente chama de hiperplasia benigna da próstata, causam esses sintomas também. Inclusive, quando o paciente tem esses sintomas, é muito mais provável que ele não tenha câncer e tenha a tal da hiperplasia benigna. Porém, né, fazendo o diagnóstico correto, né, um percentual ali pequeno, os sintomas deverão ser devido ao câncer de próstata. Outros sintomas, aí eu já vou falar de casos mais complexos, onde a doença realmente, com certeza, já está muito avançada. Sangramento urinário e dor nos ossos, porque a dor nos ossos já é um reflexo de que a doença
espalhou-se e saiu da próstata e está proliferando nos ossos. E a gente sabe que o local preferido do câncer de próstata para disseminar-se após, né, o crescimento no local é o esqueleto, são os ossos, certo? Então aí já são casos mais complexos. Então, tendo ideia, né, básica aí sobre como funciona a doença, a gente vai trabalhar no Novembro Azul com qual objetivo? Detecção precoce, né? Por quê? Porque os exames que a gente chama de preventivos, como eu já falei, eles não vão evitar a doença, eles vão detectá-la precocemente naquela fase onde o paciente não sente nada. Então é aí que ele tem que seguir, né, a rotina, o protocolo dos exames preventivos. Por quê? Porque na doença que eu vou chamar então de inicial, quando o homem não sente nada, o tratamento é mais tranquilo. Inclusive, pode nem tratar, sabia? Existe um protocolo que a gente chama de vigilância. Os exames mostram que a doença é tão inicial, ela é tão boazinha, que talvez tratar vai causar mais efeitos colaterais do que não tratar. E aí esse paciente fica vigilante, fazendo exames durante um tempo, e se houver um sinal de piora, aí ele trata. Óbvio que nem todos os casos de doença inicial pode fazer isso, tá? É uma parcela ali restrita. Ainda assim, aqueles que vão receber um tratamento, muitas vezes eles vão tratar ou com radioterapia ou com cirurgia de uma forma também menos agressiva do que a doença avançada e com quanto de chance de cura? 90, 95% de chance de cura, certo? Então, isso é fundamental, né? Isso tem que entrar na cabeça dos homens para eles entenderem que descobrir a doença no início é muito tranquilo de tratar. No meio do caminho aí, nós vamos ter aqueles casos, então, onde a doença é descoberta já num estágio mais avançado. Aquele paciente que não fazia ali os seus exames preventivos, e aí, de repente, um dia um médico resolveu pedir e já viu que o exame já estava muito ruim. Nesses casos, o tratamento ele vai envolver, muitas vezes, cirurgia, mais radioterapia, mais hormonioterapia. Então você não trata com uma opção só, com uma modalidade. Você muitas vezes tem que somar as três. Somar cirurgia com radioterapia, com hormonioterapia para tentar melhorar a possibilidade de cura. E quanto vai ser essa possibilidade? Em torno de uns 50% a 60%. Então já caiu, né? Digamos que consideravelmente. E no extremo do grupo aí são aqueles que infelizmente já vão descobrir a doença metastática, com outros filhotinhos, entre aspas, crescendo em outras partes do corpo, como eu falei, principalmente nos ossos. Nesse caso, infelizmente, o tratamento vai ser paliativo. A gente chama de paliativo por quê? Porque nós vamos tratar para o paciente ter uma boa qualidade de vida. Ele pode viver muitos anos assim, só que ele não vai mais ter a possibilidade de cura, porque a doença já avançou para os outros órgãos. Então, tendo esse cenário, né, que todo homem, então, vai preocupar-se para, se por um acaso tiver, né, que seja, entre aspas, agraciado com uma doença inicial, né? Quais são os exames preventivos que nós temos que ressaltar? São dois, principalmente, né? O que todo mundo conhece, o tal do toque retal e o exame de PSA, que é um examezinho de sangue.
Então, o PSA, o que é isso? É o que chama antígeno prostático específico. É uma proteína que todo homem tem, que a próstata produz normalmente, só que ela produz um pouquinho. Quando o câncer aparece, esses níveis vão aumentar. Então, fazer regularmente o seu exame e tranquilizar-se de que ele está normal, a chance de ter a doença é baixa. Se esse exame começar a subir, outros exames vão ter que ser feitos, obviamente, para confirmar o diagnóstico, né? Não é só um PSA alto que confirma o diagnóstico. A Cristina disse aqui, sabe, isso no estágio inicial tudo é mais fácil, mas muitas vezes na lógica do preconceito tão comum dos homens. E aí eu chego na questão do toque retal, né? O preconceito, ele está ligado principalmente à questão do toque retal. É claro que cada vez mais os homens têm se esclarecido quanto a isso, mas com certeza há homens ainda, principalmente, né, lá na roça, nesses locais, né, mais simples, que não aceitam fazer o exame de toque retal. Eles até falam, vou fazer só o exame de sangue. Mas e aí, doutor, só o exame de sangue resolve? Se tem o exame de sangue, por que a gente, então, né, faz o homem, entre aspas, sofrer com o toque retal? O toque retal, enfim, o que é, né? É um dedinho lá que o urologista vai passar lubrificante, vai introduzir, e quando ele introduz no ânus, ele consegue tocar a próstata, porque a próstata está colada no reto. A distância da próstata ao reto é de milímetros, então ele consegue tocar. Ao tocar a próstata, ele consegue detectar áreas endurecidas ou nodulares, aonde possivelmente pode haver um câncer. E por que então que só o PSA não resolve, né? Por que os dois exames têm que ser feitos? Nem só o toque e nem só o PSA. Digamos que eu quisesse fazer só o PSA. A gente tem que saber que 30% dos casos o PSA não sobe. Então o diagnóstico só vai subir quando a doença já avançou. Então o diagnóstico inicial de 30% dos casos é feito com o toque que encontrou uma área nodular endurecida e o PSA estava normal. Então, nesse caso, nesse exemplo, o paciente iria estar fazendo o PSA já com a doença, recusando-se a fazer o toque, até que um dia o PSA sobe, aí a doença já avançou demais. Aí ele perdeu a chance do diagnóstico inicial e precoce. Então, PSA apenas não, porque 30% vai escapar a esse exame. Ah, mas só o toque resolve? Também não. Por quê? Porque a gente tem lesões também muito pequenininhas que não aparecem no toque. Imaginem que o dedo do médico ele chega na porção posterior da próstata, está em contato com o reto, mas ele não pega a parte da frente. Então, se a lesão estiver um pouquinho na frente, o dedo não chega. A nossa sorte é que a maioria acontece na porção posterior da próstata, próxima ao reto. Isso nos ajuda em relação à eficácia do toque. Porém, uma parte dos diagnósticos iniciais vão ser com toque normal e o PSA começou a subir. E aí, sendo numa situação ou noutra, o diagnóstico ele vai ter que ser feito com a biópsia, né? Não é o PSA que confirma e nem o toque com o nódulozinho que confirma. Você tem que ir lá fazer a biópsia e confirmar, né, o diagnóstico de câncer de próstata. Certo? Então, né, frisando aí o que a nossa colega ouvinte disse, nós precisamos repassar essas informações, né, aos homens,
para tentar quebrar esse bloqueio, né, do preconceito em relação a um toque retal, que é um exame praticamente, né, indolor, comparando com outras dores aí muito mais intensas, né, que cada um pode ter, rápido e muito importante, certo? E aí, quando começar a fazer, né? Todo mundo tem que fazer já, tipo, depois dos 15, 20 anos de idade? Não. A recomendação, né, é para os homens fazer os dois, o PSA e o toque retal, a partir dos 45 anos de idade. Por quê? Porque nessa faixa, como eu falei, próximo dos 50, aumenta a incidência da doença. Fazer o exame anualmente, certo? Com o médico urologista, tá? Ou eventualmente com um clínico geral que também esteja capacitado para fazer o exame. E caso ele perceba alguma alteração, ele encaminha, né, para o urologista. Quando que isso é diferente dessa recomendação? Parecido lá com a mama. Se você tiver um parente de primeiro grau que teve a doença, meu pai teve com 50 anos, eu vou começar a fazer o meu exame 10 anos antes, com 40 anos, porque o meu risco é maior, certo? Outra situação que é quando eu tenho um parente de primeiro grau, e aí eu opto por procurar um aconselhamento genético e fazer um exame para avaliação de alterações genéticas que aumentam o risco do câncer de próstata. E aí, caso eu tenha essa alteração, eu vou passar a fazer esse exame até antes dos tais 10 anos. A partir dos 35 anos de idade, já recomenda-se fazer o exame caso eu seja um homem que tenha essa alteração genética, tá? Então, entendemos todos aqui, né, que não fugiremos, né, do exame preventivo, só que, como eu já falei, se tiver que ter a doença, os exames não previnem. Ah, doutor, eu faço PSA todo ano, esse ano estou com câncer de próstata. O que deu de errado? Nada de errado, descobriu no início, está ótimo. Então, eles não vão evitar a doença. O que é que previne? O que é que não há exames que previnem? O que previne são medidas, né, do nosso dia a dia. Então, voltando lá, atividade física. Atividade física, aquela que a gente faz caminhada, se conseguir corre um pouquinho, vai na academia com instrução, né, de um professor de educação física, faz o seu exercício pelo menos 3 a 5 vezes na semana. Por quê? Porque a gente sabe que o exercício físico, além dos benefícios gerais para o corpo como um todo, ele também aumenta a atividade do sistema imunológico. Dieta, então eu falei lá atrás que a dieta é um fator de risco, né? Então, o que é que a gente deve evitar? Eu não falo não comer, eu falo evitar significa comer, né, sem exageros, né? As carnes vermelhas, frituras e os alimentos processados, né? Tipo presunto, linguiça, salsicha, esses alimentos a gente tem que, se comer bem pouco. E o que é bom na dieta que ajuda a prevenir, então, o câncer de próstata? Tem um tal de licopeno. Alguém já ouviu falar do licopeno? Isso, licopeno é uma vitamina que existe no tomate, existe também em outras frutas vermelhas, mas o tomate é o mais rico. E está comprovado já cientificamente que o consumo regular do licopeno, ele reduz o risco de câncer de próstata. Outros alimentos também que têm aí um componente de um pouquinho de licopeno e zinco e outros minerais
que estão relacionados à redução de risco são brócolis, couve-flor. São uma delícia, né? Todo mundo, até quem não gosta, devia comer. Os grãos integrais, tá? O chá verde tem propriedades antioxidantes. Em relação às carnes brancas, então, digamos que o frango, ele não ajuda nem piora, e os peixes ajudam por ser ricos em ômega 3. Então, o peixe deve ser acrescentado na dieta, e quem não come muito peixe, tem gente que realmente não gosta, tem as cápsulazinhas lá de ômega 3, né, que a gente pode comprar e tomar, de preferência seguindo recomendação, né, de um nutricionista ou de um médico. Outros, para fechar aqui uma dieta positiva nesse sentido, castanhas, os probióticos, né, que é o iogurte, porque eles ajudam lá na microbiota intestinal a combater as bactérias que aumentam o risco da doença, e o selênio também, que a gente pode também comprar comprimidinho de selênio, mas esse é um tipo de mineral que ele não tomar o comprimidinho nunca é tão bom quanto recebê-lo da natureza. E recebê-lo da natureza é só comer uma castanha do Pará por dia. Ali já tem mais do que a gente precisa de selênio para prevenção, tanto do câncer quanto de outras doenças, tá? Então, vamos nos prevenir com atividade física, dieta, que os dois vão repercutir no combate à obesidade, né, que aumenta o risco. Zero tabagismo, o mínimo possível de bebida alcoólica, né? E, novamente, a questão da saúde mental, né? A gente sabe que as patologias mentais crônicas, seja ligadas à ansiedade, à depressão, são transtornos que, muitas vezes, a longo prazo, podem interferir com o nosso sistema imunológico e, eu nunca digo sozinho, mas junto com outros fatores, também contribuir, né, para o câncer de próstata. Então, essas informações, né, são informações médicas, mas na palestra passada nós discorremos, né, sobre a questão do nosso compromisso em relação ao cuidar do corpo, né? Porque o corpo é o nosso templo para que o nosso espírito se expresse, né? E essa simbiose extremamente estreita não pode ser quebrada, porque cuidar mal do corpo vai refletir, né, num acúmulo de lesões no nosso corpo espiritual, até que uma hora a doença se manifesta, né, como, né, nós espíritas acreditamos muito, né, no nosso perispírito como a grande fonte aí de todo o reflexo da nossa mente e do nosso corpo físico, né? Então, quando nós falamos de tratar o câncer com quimioterapia, radioterapia, a gente tem que lembrar que são tratamentos que tratam o corpo, eles não tratam o espírito, né? Então, por que será que dois pacientes com câncer muito parecido um ao outro, um cura e o outro não, né? Então, esse corpo espiritual, ele também tem que ser tratado. Então, nós podemos ter uma rádio e uma quimioterapia e uma cirurgia muito bem sucedidas, mas o espírito continuou doente. E aí a doença recidiva, né? Então, o tratamento espiritual durante um tratamento oncológico, né, ele é
fundamental. Eu tinha que ter falado disso na quinta passada, mas sobrou para hoje e até foi bom porque o tempo está mais adequado. Então, nós temos aqui na casa, né, nas quintas-feiras, um tratamento espiritual. Então, quem está passando, né, quem teve um diagnóstico de câncer, procure um tratamento espiritual. Vocês que conhecem alguém e que ainda não está, né, engajado num tratamento espiritual, né, procure um tratamento espiritual desde o diagnóstico até o término. Isso é muito importante, né? Fica o convite. Nós temos atividade, né, aqui no Ponto de Luz. E você não precisa ser espírita para isso. Você pode convidar seu conhecido, né, para que ele, mesmo sendo de qualquer outra religião, venha receber um tratamento espiritual e continue na sua religião da mesma forma, né? E muitas vezes o paciente, naquele momento de sofrimento, de dificuldade, de desespero, ele aceita muitas coisas. E nós temos que ofertar coisas positivas. Não é o chazinho lá, chazinho da avó que falaram que cura o câncer para o paciente tomar e não fazer mais quimioterapia, né? Então, convidemos, né, os nossos irmãos que passam por essa dificuldade para fazer um tratamento espiritual. E aí eu vou contar para vocês a minha história. Eu tive câncer há 7 anos atrás. Eu já era espírita, né? Obviamente que, além do tratamento que eu tinha que fazer, desde o diagnóstico, eu procurei uma casa espírita para fazer o meu... A que eu já participava, né? Na verdade, não é que eu procurei. Eu fui à casa que eu já frequentava para fazer o meu tratamento espiritual. E eu achei muito, antes até que eu começasse o tratamento, eu achei assim formidável o que aconteceu comigo, porque eu tenho uma grande amiga no Rio de Janeiro, ela é de Umbanda, a religião dela. Só que ela é muito iluminada, ela tem uma mediunidade incrível. E, previamente, por outros problemas que eu tive na vida, a gente criou uma relação de mãe e filho, sabe? Até hoje eu a chamo de mãezinha, né? Além da mãe biológica que eu tenho. E eu lembro que, no dia que eu recebi o diagnóstico, além de contar para minha família, eu também liguei para ela lá no Rio de Janeiro, porque eu queria ouvir a palavra dela, né? Naquele momento, ela me tranquilizou, me deu força, me deu uma palavra amiga. E dias depois, ela me ligou de novo para dizer o que ela tinha, o que tinha acontecido no sonho dela. Ela tinha tido um sonho poucos dias depois. E ela não é espírita, ela não conhece exatamente os detalhes da nossa doutrina, né? Embora haja ali coisas na Umbanda, né, que também são muito iluminadas e parecidas, né, com o Espiritismo. E ela disse que nesse dia ela claramente teve um desdobramento enquanto ela dormia. E para onde ela foi? Né? Porque não foi um sonho comum, foi diferente. E esse sonho diferente ela chamou de desdobramento. E ela foi para onde? Ela foi para um hospital do mundo espiritual. E foi comigo. E ela disse que foi comigo a esse hospital do mundo espiritual. E chegando lá, ela falou que era um ambiente maravilhoso, uma construção espetacular do hospital, um gramado, muita paz, muita harmonia. E chegando ali veio um senhor, que deveria ser um funcionário ali do hospital, nos encontrar ali no gramado. E aí
ela se apresentou, ele falou, não, eu sei, eu te conheço, Neise, você veio com o Gustavo hoje aqui, né? Ela falou, sim, nós viemos aqui enquanto eu dormia. Ele disse, ótimo, eu estava já esperando a visita de vocês. E aí ele pediu que eu entrasse, trocasse de roupa, colocasse aquela roupinha de hospital e saísse, né? Saísse. E quando eu saí, a Neise questionou, mas senhor, o tratamento não é lá? Ele não vai passar por uma avaliação, exames, enfim, algum tratamento, já que aqui é um hospital espiritual? Aí ele, né, bem calmamente, sorridente, com aquele olhar, né, energizante, disse, não, ele vai pegar aquela bicicletinha ali e vai dar uma volta dentro da mata, aqui do lado. É lá na mata que vai ser feito o tratamento dele. Vai. E aí disse que eu peguei a bicicletinha, dessas assim pequena, né, tal, e fui, dei a volta ali, né, uns 15, 20 minutinhos de volta dentro da mata. Voltei, ele, tudo bem? Você está se sentindo bem? Eu falei, ótimo. Foi muito bom o passeio, me senti muito bem, sempre gostei de natureza, de árvore, de ficar contemplando, então foi muito bom. Aí ele, ótimo, seu tratamento hoje está terminado, então vocês já podem voltar. E aí a Neise questionou, mas é só isso? Ele, não. Mesmo sem você lembrar, ele continuará vindo aqui muitas vezes ainda durante vários meses. E ela me contou isso, e eu, naquele momento que ela estava me contando, vi exatamente a descrição de algum livro que eu não fui atrás, me perdoem, que descreve hospitais no mundo espiritual, né? E ela, mesmo não sendo espírita, até por isso eu acredite ainda mais no sonho dela, ela trouxe mensagens, né, do mundo espiritual que não necessariamente a religião dela traz. Então foi assim. E aí, naquele momento, né, eu já iria começar o meu tratamento, e paralelamente o meu tratamento no centro espírita, né, com os médiums e mentores da casa, e foi durante meu tratamento, ele foi durante 3 meses. Em 3 meses meu tratamento terminou, daí para frente eu entrei, né, no processo de recuperação, e eu lembro que quando terminou, em seguida, eu fui, né, ao centro espírita receber o tratamento, já com aquela ideia de que, nossa, terminou o meu tratamento, vão me liberar hoje aqui, né? Aí o médium lá falou assim, não, seu tratamento espiritual ainda não acabou. Meu tratamento espiritual durou 1 ano. Depois de 1 ano é que os mentores da casa me deram alta do tratamento espiritual. Então, para que a gente, eu trouxe, né, essa história que é, na verdade, uma experiência minha, para que a gente veja, né, o quanto é importante que a gente procure o tratamento espiritual, pode ser para qualquer doença, mas especialmente para o câncer, que é um momento onde nós, os pacientes, se sentem muito mais fragilizados, né? E continuando essa tomada espírita do assunto, né? Eu quis trazer uma reflexão, né, seguindo a dica da Grace sobre o capítulo 17, né, Sejam Perfeitos, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Eu achei um trechinho muito legal que eu acho que tem a ver com essa questão do prevenir-se e cuidar do corpo, que é aquele trecho do Espírito Lázaro, que chama O Dever, né? Então, qual é a reflexão que ele traz para que a gente
fortaleça, né, toda essa nossa ideia de cada vez mais disseminar, né, os conhecimentos sobre a prevenção. O que ele fala do dever? Ele fala que o dever, na verdade, é uma obrigação moral conosco. Então, cuidar do corpo é uma obrigação não só física, mas moral conosco primeiramente. Em seguida, com o próximo. Por quê? Porque o próximo também sofre quando nós estamos doentes, né? Só que o dever, segundo as reflexões, né, desse espírito de luz, ele é difícil de cumprir. Nós teríamos que cumprir nossos deveres, mas ele é difícil de cumprir justamente porque muitas vezes nós nos apoiamos nos interesses materialistas do mundo. E os interesses materialistas tendem a nos afastar do nosso dever. Só que esse dever não é simplesmente Deus criou os deveres e todos farão e seguirão por essa linha. Não, por quê? Porque o dever ele é governado pelo livre-arbítrio. Então é o livre-arbítrio que, antes de que esse dever seja cumprido, vai colocar em juízo se cumpriremos ou não esse dever, né? E o que acontece? Quando o nosso livre-arbítrio, digamos que vai por linhas tortas e não segue o caminho do dever moral, vai ficar lá na nossa consciência, um dia nos cobrará porque aquele dever não foi cumprido. Sempre com o objetivo do quê? De punir? Não, mas de retornar ao caminho do dever moral cumprido, né? E aonde começa esse dever? O dever em cuidar do meu corpo, o dever segundo, né, os ensinamentos de Jesus, ele começa justamente no momento aonde eu percebo que eu iria ameaçar o bem-estar do outro. Então, a partir daí, eu não posso mais. Eu tenho que seguir o meu dever, eu tenho que identificar que o meu dever me impede de ameaçar o bem-estar do outro. E até onde ele vai? Ele vai até o limite aonde você percebe que você não quer agora ameaçar o seu bem-estar. Então, existe a questão do outro e existe a questão do próprio bem-estar. Então, cumprir o nosso dever é sempre no intuito de evitar que ameaças comprometam o nosso bem-estar, né? E, por fim, né, o Espírito Lázaro, ele reflete uma coisa muito importante, que é a questão da bênção que Deus nos dá através da igualdade perante a dor. E isso tem muito a ver com, né, o câncer em geral. Por quê? Porque câncer, a gente, entre aspas, brinca, ele é totalmente democrático. Ele acomete pobres, ricos, sábios, instruídos, pessoas mais simples em termos de conhecimento. Então, ninguém escapa. Por isso que existe uma igualdade que Deus nos dá perante a dor. E por que existe essa igualdade? Justamente porque, segundo a reflexão de Lázaro, através das experiências que nós passamos, aprendendo através das experiências,
para que nós não pratiquemos o mal que pode ser contra o nosso próprio corpo, alegando ignorância sobre os seus feitos. Então, é através da dor democrática que nós estamos sendo ensinados na vida, e esses ensinamentos vão em direção a evitar que façamos o mal. Né? Que bonita essa reflexão que ele traz. E aí, por fim, ele diz: ao cumprir-se o dever moral, se ama mais a Deus do que aos homens e mais ao próximo do que a si mesmo. Então é assim que nós devemos encarar o dever moral, né, de preservarmos o nosso corpo. Para finalizar, então, né, eu trago aquela mensagenzinha em tom de oração para vibrar, né, positivamente, não só para quem está doente, mas para todos os homens, né, que ainda lutam contra esse preconceito, né? Então diz assim: irmãos, homens, pilares que sustentam, braços que constroem, corações que protegem. Hoje, nossas palavras se dirigem a vocês, com carinho e respeito, num convite corajoso ao autocuidado, à atenção silenciosa a um aspecto fundamental de vossa saúde. Há em vós um jardim interno, um santuário da vida, que é a próstata. Ela guarda em sua essência o mistério da geração, o potencial da continuidade, o símbolo da força criadora que flui do Pai Celestial. É neste lugar de poder e delicadeza que, por vezes, a sombra do câncer se apresenta, como um inverno súbito que tenta congelar a força vital que emana de vocês. Mas recordai, a mesma coragem que lhes permite enfrentar os desafios do mundo, prover o sustento da família e defender o que é justo, é a coragem necessária para enfrentar este inverno do câncer. A prevenção é um ato de humildade e sabedoria, um compromisso com a própria jornada evolutiva. É o silêncio que quebra o ruído do orgulho, é o olhar que se volta para dentro, não com fraqueza, mas com a força tranquila de quem assume as rédeas do próprio templo. O toque do exame, que tantos receiam por uma cultura de falsos conceitos, não é uma quebra de invencibilidade, mas sim um gesto de profundo respeito pela vida que lhe foi confiada por Deus. É um momento de escuta do corpo, este abençoado instrumento de evolução que carregamos. Nesta caminhada, não caminhais sozinhos. A família espírita que aqui se forma é uma rede de apoio e compreensão. A oração que unimos é um bálsamo que acalma a alma e fortalece o ânimo. O diálogo fraterno é porto seguro onde as dúvidas se dissipam e a esperança se renova. Que a sábia figura de Bezerra de Menezes, né, nosso querido mentor, o médico dos pobres, nos inspire a todos, que a doutrina que nos fala de causa e efeito nos lembre que cuidar da saúde é uma responsabilidade espiritual. Honrar este corpo é honrar a oportunidade de amar, de servir e de evoluir. Portanto, irmãos, homens, que a busca pelo exame periódico seja um marco de sabedoria, que o diálogo com o médico seja um ato de fé na ciência, que é também uma dádiva de Deus. Que a escolha por hábitos saudáveis seja a expressão do vosso amor à vida.
Que a vossa força não seja medida pelo silêncio diante do medo, mas pela ação consciente diante do cuidado. A verdadeira masculinidade não reside na invulnerabilidade, mas na coragem de ser vulnerável, de se cuidar, de se amar, para poder continuar amando e protegendo todos aqueles que estão ao seu redor. Que a luz do Cristo, divino curador, ilumine a cada um dos homens, guiando-vos na prevenção, fortalecendo-vos em qualquer tratamento e confirmando em vossos espíritos a verdade eterna de que, com Deus, a vida é sempre mais forte. A paz de Cristo a todos. A gente só não pode falar daquele privilégio, porque a gente sabe que não tem privilégio na doutrina espírita, né? Mas que momento especial, né, gente? Que noite. Graças a Deus. E que bom que fica gravado, né, Márcio? Que a gente pode ouvir de novo depois, a gente pode compartilhar com os amigos. Que bênção. Que bênção. Ah, é? Vai voltar. Isso. Agora pode apagar, né? Aí. Agora é aquele momento, né, gente? Que a gente, como se diz, a gente fecha com a chave de ouro, depois destas reflexões tão preciosas. E amanhã, como disse o Gustavo, nós temos amanhã o tratamento espiritual, mas temos que lembrar que hoje nós já estamos também sendo tratados, nós temos agora o passe coletivo, não é? E a espiritualidade, ela não desperdiça um momento que possa nos ajudar, basta que nós busquemos, né, Gustavo? Por isso Jesus disse, batei que a porta se abrirá, buscai e achareis. E quando nós, diante de um diagnóstico, nós buscamos a Deus, nós buscamos esta bênção de um tratamento espiritual, é antes de tudo um ato de humildade, de nós reconhecermos como que a vontade de Deus é soberana, mas como que a sua misericórdia também é infinita. E aí, muitas vezes, cumpre-se a permissão do Pai, que possamos enfrentar um momento difícil, mas Ele nos dá os recursos, o remédio, a força, a fortaleza da fé, para que possamos superar qualquer dificuldade. E muitas vezes, quem não é espírita, às vezes se assusta com essa frase, mas é uma frase muito verdadeira, que muitas vezes a morte do corpo, a doença no corpo, é a redenção do espírito. Como espírita, nós compreendemos bem isso. Então, nós devemos pedir a Deus que nos ajude, para que aquele momento que estamos atravessando seja a cura do nosso espírito, que possa despertar ali a nossa consciência, que muitas vezes pelo amor não nos convenceu, mas pela dor a gente nunca escapa, né? As reflexões, o aprendizado. Então, Gustavo, nós só temos a agradecer o carinho com que você trouxe para nós essas reflexões. Teve pessoas que vieram hoje aqui porque ouviu você na semana passada, né, Afonso? Aí ouvindo Maria que estava em viagem, né, e ouvindo você pelo notebook. Aí Afonso ouviu e falou, olha, ele fala muito bem. Falei, Maria, pesca ele para lá então na quarta-feira. Né, Maria? E meu maridinho, que está aí hoje também, que estava viajando. Márcio, que prazer, né, Márcio, você aqui. Até Roberto, imagina. Como que nós estamos hoje privilegiados com tantas pessoas, tantos homens, né? Tantos homens. Viu, Negão, o que ele falou aí do negro? Ó, abre seu olho, hein? Ó. Brincando, gente. Graças a Deus o Negão se cuida bem também. Meu maridinho também toma tomate, suco de tomate todos os dias, do tal do licopeno aí. E assim, gente, são reflexões que realmente cuidar do corpo e do espírito. E tendo recebido esta bênção de tantas informações nesta noite, só temos a agradecer. Então nós vamos pedir aos passistas do ponto de luz que possam neste momento se posicionar, agradecendo de todo o coração. E depois Gustavo fará para nós a prece final. Não vai tomar o passo, não? Jesus te abençoe e te acompanha.
Vamos então elevar os nossos pensamentos, nos desligando de tudo lá fora que possa querer nos distrair. Vamos sentindo a presença de Deus, vamos percebendo a presença de Jesus passeando nesta casa. Os mentores, amigos, estes benfeitores que não desistem de nós, inundando este ambiente de luz, de vibração, de bálsamos curadores, que possam dar ao nosso corpo e à nossa alma a energia curadora que necessitamos. A água da vida é a água que limpa, que cura e acalma o meu ser, que nasce na fonte do amor, que faz maravilhas e vem do Senhor. Fecunda minha alma, acalma o meu coração no pranto e na dor. Remove barreiras, reluzem mancheias, desperta o meu ser para recomeçar. Vem, vem, Senhor, põe tuas mãos sobre a água, cura os enfermos do corpo e da alma, renova o meu coração. Vem, vem, Senhor, derrama tuas bênçãos aqui, na água da vida, na água que cura, que nasce na fonte do teu amor. Ó Senhor Jesus, cura-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor, desça o teu olhar em nós. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem, cura-me, Senhor, liberta-me. Oh, abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspire-me a calma. Vem, Senhor Jesus, vem, vem, inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me. Oh, vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me, ampara-me, Senhor. Ampara-me, Senhor, cuida de mim. Ampara e me conduz. Gratidão, os passistas. Vem, vem, Senhor, põe tuas mãos sobre a água, cura os enfermos do corpo e da alma, renova o meu coração. Vem, vem, Senhor, derrama tuas bênçãos aqui, na água da
a vida na água que cura, que nasce na fonte do teu amor. Ah, Senhor Jesus, gratidão. Louvado seja sempre. Senhor, Deus Pai, Mestre e amigo Jesus, agradecemos com muito carinho, do fundo dos nossos corações, a oportunidade de aqui estarmos hoje, reunidos em seu nome, que todos os conhecimentos aqui possam frutificar e ser levados para todos os cantos possíveis. Que assim seja. Assim seja. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Agora as aguadeiras vão pegar a aguinha para nós e nós continuamos aqui na vibração, na gratidão a Deus, a esta espiritualidade amiga que nos concedeu oportunidades tão sublimes. Até o Meco atendeu o nosso convite, né? Que bom que vocês possam estar sempre conosco, sempre aqui vibrando nesta casa de oração, este ponto de luz. Que o nosso doce meigo Rabi da Galileia possa nos retornar com toda a segurança de volta aos nossos lares. Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do seu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Oh, Rabi, celeste amigo, nas margens do Tiberíades, falastes de amor. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Brilha no céu como estrela, luz para todo o caminho. Brilha na terra e no meu coração, brilha você em mim, em forma de canção. Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do seu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Eu também vou ganhar aguinha, olha só, peraí, deixa um minutinho. Deixar no ponto aqui nosso hino, e aí nós vamos com muita gratidão a Deus, né, meus irmãos?
encerrando as atividades. Que bênção, que bênção. Então, não tem como agradecermos, né? Não tem como encerrarmos sem agradecermos a Deus por este ponto de luz no horizonte, a guiar o viajor cansado. E muitas vezes, quando nós nos sentimos como este viajor cansado, nós precisamos fazer o que Jesus nos recomendou. Jamais nos esqueçamos. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É assim, meus irmãos, é com Jesus à frente, com Deus em nosso coração, com Maria, nossa Mãe Santíssima, nos proteger e nos guardar sob o seu manto sagrado. É com esta corrente de luz, nossos anjos guardiães, nosso mentor espiritual, os espíritos amigos, bondosos, companheiros de jornada, que estão sempre a nos auxiliar, que nós devemos voltar para os nossos lares, não permitindo que nada tire as bênçãos que recebemos aqui nesta noite. Vamos vigiar os nossos sentimentos, vigiar os nossos pensamentos, vigiar o nosso falar, cuidar do nosso olhar, para que não façamos mau uso de todos estes dons, estes talentos que Deus nos deu, que sejamos instrumentos do Pai na vida de todo aquele que cruzar o nosso caminho. Que este ponto de luz, esta casinha de oração, esta escola bendita, este hospital de almas, possa sempre estar com as portas abertas para receber aqueles que buscam aqui o alívio para suas dores do corpo e da alma. Cantemos o nosso querido ponto de luz. Um ponto de luz no horizonte, a guiar o viajor cansado. Um ponto de luz no horizonte, a guiar o viajor cansado. Assim deve ser um templo de oração, a cumprir o desiderato cristão. O amai-vos e instruí-vos é importante, pois que eleva, pois que educa e nos faz mais cristãos. Pois que eleva, pois que educa e nos faz mais irmãos. Delícia, né, Betsy? Pode, peraí. Gratidão, então, queridos amigos, gratidão a todos que estão conosco aqui presencialmente, virtualmente, os nossos irmãos encarnados e desencarnados, que Jesus nos conceda uma noite de muita paz, que permaneçamos com esta paz que nós pudemos sentir nesta noite. Vão com Deus, que Jesus os abençoe. Vou passar para a Georgina, ela que recebe. Peraí. Dia 3, confirmadinho. Aí, eu vou. Eu confirmo com você lá. Vai com Deus, meu amigo. Vou ler aqui que o Gustavo vai ouvir depois, né? Ele precisa ler aqui, ó. Aqui nós temos a Cristina dizendo: como seres espirituais que somos, o corpo é uma casca emprestada por Deus. O amor ao outro e a Deus começa no autocuidado. Muito bem, Cristina. Rogério dizendo: muito esclarecedor e, sobretudo, um alerta.
sobre a prevenção. Melhor remédio para tudo na vida, abençoada noite para todos. E isso mesmo, meu amigo. A Giane nos dizendo, palestra excelente aí. Compartilha aí, Giane. Vamos também, o Luiz, nosso amigo aqui do Pão de Luz. Parabéns ao doutor Gustavo, palestra elucidativa, mostrando a importância dos tratamentos físico e espiritual. E o Douglas dizendo boa noite, então nós só temos a agradecer. Graças a Deus. Fiquem com Deus. Agora é para cá, né? Fiquem com Deus, queridos irmãos. Beijo no coração. Um pouquinho de